Salve, salve, meus amigos! Estamos aqui para mais um bate-papo sobre tecnologia, sobre informática. Vamos à nossa vinheta. Muito bem, vamos conversar hoje a respeito de um problema muito comum, algo que ocorre até com uma certa frequência para muitos usuários, que é aquele que ocorre quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, faz a sua refeição, quer descansar um pouco e usufruir do seu computador. Aí você senta, aperta o botão e o computador não liga, nenhum sinal de vida. E é onde você começa a se questionar o que aconteceu, por que não quer funcionar. É sobre isso que nós vamos falar, e para isso eu coloquei um vídeo para que vocês assistam, explicando mais ou menos as diferentes possibilidades do porquê o computador não quer ligar e as tentativas que você pode fazer para tentar solucionar o problema antes de chamar um profissional. Nesse vídeo que eu usei, eu usei um computador que não possui uma placa de vídeo on-board, off-board, desculpa. Não possui uma placa de vídeo off-board, mais ou menos desse tipo aqui, tá? Essa aqui é uma placa de vídeo antiga, evidentemente, mas mostra o que significa uma placa off-board. Essa conexão aqui é onde vocês espetam, por assim dizer, na placa-mãe, no motherboard, ok? Como eu usei um computador que não tinha e eu falo sobre a placa de vídeo off-board, então só para vocês terem noção e ciência do que se trata. Mas vamos ao vídeo, já já a gente continua nosso bate-papo. Primeiramente, a grande chance é de que o problema esteja relacionado ao power supply. Ele pode estar queimado. Se ele estiver queimado, obviamente não vai trabalhar. Então, nós vamos primeiramente fazer um teste com ele, desligando primeiramente o cabo de força, tá? Nunca se esqueçam disso. Desligamos o cabo de força e vamos fazer um teste nesse power supply. Primeiro de tudo, vamos desconectá-lo da placa-mãe, ok? Deixa eu chegar aqui. Com muito cuidado, vamos desconectá-lo. Às vezes é um pouco difícil, fica meio apertado, mas ele sai. Pronto. Já tirei fora. Aqui está. Essa é a parte que a gente normalmente conecta na placa-mãe, ok? Bem, nós vamos fazer um teste simples, que é utilizando o famoso clips, né? Esse de prender papel. Nós vamos fazer um U com esse clips. Nessa conexão do power supply, vocês vão poder observar que de um dos lados dele, no caso é este, existe um fio que é verde. Esse é verdadeiramente o fio que leva a carga para o motherboard. E temos o fio preto do lado, temos um do lado direito, outro do lado esquerdo, que na verdade eles funcionam como fio terra. O que nós vamos fazer? Nós vamos conectar o clips aqui nesse fio verde, seria esse aqui, e a outra ponta nós vamos ligar no fio preto, que é este do lado, ok? Então vocês colocaram clips aqui no fio preto e no fio verde. Muito bem. Feito isto, ele já tem corrente. A princípio deve ter corrente se o power supply estiver funcionando, ok? Está bem conectado, legal. Vamos ligar aqui o cabo de força novamente. Ok? E o
o ventilador já automaticamente já ligou, que ele recebeu a corrente, ok? Ele recebeu a corrente, dá para ver que o ventilador está trabalhando, então não temos problema aqui no Power Supply. O Power Supply está funcionando. Então eu já sei que o Power Supply está bom. Vamos desligar. Pronto, ele já parou. Tiramos o clips. Conectamos novamente no motherboard. Aqui. Com cuidado. Ok. Muito bem. Ok. A partir do momento que a gente sabe que o Power Supply está bom, então nós temos duas situações. Por que o computador não liga? A primeira possibilidade pode ser problemas na memória. Se a memória, uma das memórias que estão instaladas aqui no slot do motherboard estiver estragada, o computador não vai ligar. Mas é quase certo que você ouvirá o sinal de 3 bips. Na maioria dos desktops é comum você ouvir 3 bips quando existe um problema de memória. Muito embora os desktops novos, de acordo com as novas configurações também, não estejam mais apresentando esse sinal de bips, mas na grande maioria dos computadores ainda esse sinal significa problema na memória. O que seria esse problema? Pode ser simplesmente um problema de oxidação no pente da memória. Então você pode retirar a memória, fazer uma limpeza aqui nas conexões. Lembrando que o ideal é que se faça esse tipo de trabalho sempre com uma luva para não deixar a gordura da pele também encostar nas conexões. Limpe as memórias, coloque de volta. Se não funcionar, se tiver duas memórias, por exemplo, tire uma e deixe só uma trabalhando. Se não funcionar, troque o slot, troque de memória, faça teste com as memórias, porque você vai conseguir saber se o problema está ou não na memória. Se você tiver certeza que a memória está boa, até mesmo testando em outro computador, se for o caso, então claramente o problema já não é também com a memória. Aí passa a ser outra possibilidade, se for placa de vídeo. Esse computador, no caso, ele tem a placa de vídeo on-board. O que significa isso? É a placa de vídeo que já vem acoplada na placa-mãe. Então você faz essa conexão por fora aqui, direto no motherboard. Esse problema, quando essa conexão de placa de vídeo estraga, ele não dá um sinal de bip. Ele simplesmente não mostra a imagem no monitor. Os sinais de 5 bips ocorrem quando você tem uma placa de vídeo off-board, ou seja, aquelas que você vem e conecta aqui para fazer a ligação no cabo atrás. Então é chamado placa de vídeo off-board, que você conectou. Se ela estiver estragada, normalmente você ouvirá 5 bips. Então é sinal que o problema é a placa de vídeo. Se não for Power Supply, se não for as memórias e se não for placa de vídeo, obviamente é porque essa placa de vídeo está queimada. A placa de vídeo não, esse motherboard está queimado. Você nem veria o LED aceso aqui, tá vendo? Então isso não tem como fugir muito a essa regra. Mas é quase certo, normalmente, quando o seu computador não liga, o problema está aqui no Power Supply. Mas esse teste que nós fizemos aqui mostra como saber se ele funciona ou não, né? E espero que isto, de alguma maneira, tenha ajudado vocês a entenderem mais ou menos como funciona, como ocorre esse tipo de problema e como a gente pode descobrir
qual é o problema. Ok, meus amigos? Um grande abraço para vocês e até uma próxima. Primeiramente, a grande chance. Queria explicar de novo. Evidentemente seria ideal se eu estivesse fazendo esse vídeo com um computador realmente com problema. Mas, felizmente ou infelizmente, não é o que eu tinha no momento. Mas vocês certamente conseguiram entender o que eu quis dizer, claro. E lembrando, sempre, né, que primeiro, nunca trabalhe com o computador com o cabo ligado no Power Supply. Mesmo sabendo que o Power Supply transforma a energia de 120 ou 220 volts para 12 volts, que é a carga do PC, da placa-mãe, tá ok? Mesmo que você tenha a sua tomada 120, o Power Supply ele gasta um pouco mais de energia porque ele trabalha mesmo a 220, mas transforma essa energia em 12 volts. Então não existe risco de tomar choque naquela condição que eu mostrei de usar um clips, por exemplo. Se tomar um choque, é um choque de 12 volts que evidentemente você nem sente. Mas de qualquer forma, é uma maneira de explicar como você pode fazer um teste caso o computador não queira ligar, né? Aí tem o teste da memória, que é muito comum às vezes oxidar a memória, pegar alguma impureza e ele começar a ter problema. Tire-o, limpe-o com pano seco, tá? Não use produto químico para fazer limpeza, e tente. Se não for essa a situação, pode ser a placa de vídeo, como eu expliquei. Espero que isso tenha ajudado, que tenha servido para abrir um pouco as ideias e como resolver uma situação igual a essa, caso venha a acontecer. Tá ok, meus amigos? Por favor, dê um like aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal, certamente eu fico muito agradecido. E até uma próxima. Tchau, tchau.